pessoal, então vamos lá, né? Mais uma aula sobre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, tudo bem? Então, partiu. Bom, a Inconfidência Mineira, para começo de conversa, é bom a gente entender que essas duas revoltas ocorreram no Brasil no período da colônia e nos anos ali, né, do século XVIII, tá? Então aqui a gente vai ter, né, as causas, primeiro, da Inconfidência Mineira, que, vamos adivinhar, aconteceu na região, né, de Minas Gerais, certo? Então, vamos lá, região sudeste do Brasil, tá bom? Bom, as primeiras questões ali são as causas, né, que houve um esgotamento do ouro. Então, vocês sabem que a região de Minas Gerais tem esse nome, por quê? Porque é ali que foi encontradas jazidas de ouro e a exploração foi tão grande que houve um esgotamento do ouro. Sim, o ouro, ele é, né, ali um recurso natural não renovável, então a grande exploração acabou decorrendo ali pelo esgotamento, pela falta dele, ele acabou. Isso gerou uma crise econômica, por quê? Porque a coroa queria, né, a exploração do ouro e manter o padrão de exploração, mas não tinha mais ouro. Então, a exploração abusiva de Portugal, impostos, derrama, proibição de produção de manufatura na colônia, né, e o alvará de Dona Maria I. Por quê? Porque é o seguinte, gente, em Minas Gerais, né, você tinha um padrão que eram de 100 arrobas. Um arroba, gente, tem 15 quilos, né? Então, se você parar para pensar, por ano, o Portugal queria ali uma média de 1.500 quilos de arroba para arrecadar 1.500 quilos de arroba por ano. Isso era ouro pra caramba, né? E o que acabava acontecendo é que, com a diminuição do ouro, não chegava a essa quantidade. E aí, o que acontece, né? Vai acontecer que, não tendo ouro suficiente pago de forma como o governo tinha colocado, que era de 1/5 e etc., eles começam a fazer a derrama. A derrama é o seguinte, atenção, quando não chegava a quantidade que Portugal determinava, que era de 1.500 quilos de ouro por ano, mesmo todo mundo tendo pago 1/5 do que era retirado, extraído de ouro, né, passava-se novamente uma nova cobrança. Então seria uma segunda cobrança além de 1/5 a derrama. E isso foi intolerável para os colonos, né? Então o que eles vão fazer? Um grupo, né, onde os líderes eram em sua maioria uma elite mineira, né? Então em sua maioria ali nós vamos ter uma galera mais rica em Minas Gerais, né, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o famoso Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Então, qual era o objetivo deles, né? Primeira coisa, é uma revolta separatista. Então, eles queriam se separar do Brasil, se tornar independente do Brasil, certo? Né? Então, separar o Brasil de Portugal e proclamar uma república com sede em São João del Rei, que fica na região de Minas Gerais. Eles queriam criar um serviço militar obrigatório, incentivar a natalidade e oferecer pensões com mães com muitos filhos. Havia também a intenção de perdão de todas as dívidas, estimular o desenvolvimento de manufaturas têxteis e siderúrgicas. Então, eles queriam desenvolver as indústrias. E havia também a criação de universidade em Vila Rica, né, com a bandeira com a inscrição Libertas, aqui ó, Libertas que sera temem, né? Significa o quê? Liberdade ainda que tardia em latim, tá? Acontece que essa revolta, ela foi denunciada por um carinha chamado Joaquim Silvério dos Reis, né, que vai denunciar para a coroa portuguesa dizendo: ei, estão tramando contra a coroa portuguesa, presta atenção, né? E aí os seus líderes são presos. Dona Maria, então, querendo, ela tinha modificado algumas penas e ela fala o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, eu preciso de uma pessoa para morrer, para mostrar pro resto que eu não quero mais ninguém querendo passar a perna em mim. Adivinha quem ela escolhe, então, né? O Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, né? Então, escolhe ele é executado, primeiro ele é enforcado, ele é esquartejado e seus pedaços são expostos na estrada real que ligava Rio de Janeiro até Minas Gerais, no dia 21 de abril, tá, gente? Então, aqui eu trago para vocês a sentença de morte do Tiradentes. Caso você queira dar um pause aí e ler, fique à vontade, tá bom?
Bom, aí pra gente finalizar, né, Tiradentes e a luta pela independência, o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, ele nasceu em 1746 em São José, em Minas Gerais, ele morreu no dia 21 de abril de 1792. Aí na trajetória dele ele foi dentista prático, ele aprendeu na prática mesmo a arrancar dentes. Ele também foi tropeiro, minerador, comerciante, militar, e várias coisas aí, né? E acabou sendo acusado e escolhido para ser executado, né? E servir como exemplo de o que não fazer para a coroa. Então, assim, ele não morre como herói, tá? Ele morre como criminoso, traidor da coroa portuguesa. Isso é importante lembrar, que ele só se torna herói depois da proclamação da República lá no Brasil, né, de 1889, tá? Então, nesse período aqui, quando ele morre, em 1792, ele morre como um traidor. Tudo bom? Continuando, então. Próximo, gente, a Conjuração Baiana, que se você errar onde aconteceu, você tá Bahia, em Salvador, né? Então, gente, a Conjuração Baiana, ela também tem um princípio separatista. Eles queriam se tornar independentes de Portugal e fundar uma república própria, tá? Então, as causas da Conjuração Baiana aqui é que a região, ela era, no passado ali, né, a capital do Brasil. Quando eles transferem a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, a região fica abandonada. E isso coloca a região de Salvador numa situação de extrema pobreza, alta nos preços dos alimentos, más condições de vida, desigualdades sociais, queda nos preços do açúcar, e isso faz com que a economia vá para o chão, vá à falência. Então, os revoltosos têm um plano. O plano é também um grupo, né, que se reúne. Então, a ideia deles era proclamar a independência e fundar uma república, né, liberdade de comércio, igualdade em todos os níveis, aumento da remuneração dos soldos dos soldados, abertura dos portos brasileiros a todas as nações e uma melhoria de vida de toda a população e abolição da escravidão. E aí, gente, que eu vou chamar a atenção de vocês. Você está aqui nessa altura da aula aqui, você já deve ter visto uma coisa. A Inconfidência Mineira, ela não tinha essa pauta de abolir os escravos. Eles não pensavam em abolir escravos. Para eles podia continuar a ter escravo, tá? A questão deles lá mesmo era poder explorar o ouro de forma livre. Aqui na Bahia, não. Eles queriam também a abolição dos escravos, tá? Por quê? Porque aqui a gente vê que a participação na Bahia é mais popular, enquanto na Inconfidência Mineira a participação é mais elitista. Além disso, também eles tiveram a influência da Revolução Francesa. Então, eles também usavam os lemas liberdade, igualdade e fraternidade. Eles distribuíam panfletos na porta das igrejas e colocavam cartazes nos muros e em lugares públicos. E isso era complicado, porque deixavam eles bem expostos e facinho de encontrar, né? Um deles dizia: está para chegar o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Aí, né, os líderes aqui que a gente tem, que é o João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, que eram conhecidos como alfaiates e mulatos, né? Um termo que já não se usa mais, o mulato. Luiz Gonçalves das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, que eram soldados também, entre outros, e todos eles eram pobres, e eles acabaram liderando essa revolta aí, né? Porém, foi reprimida também, assim como na Inconfidência Mineira, né? Então, foi uma repressão bem intensa por parte de Portugal, os líderes foram julgados, condenados e esquartejados. Então, eles também foram mortos como traidores da coroa portuguesa, né? E aí, se você quiser, aqui tem uma passagem da escrita, né, do Luiz Gonzaga, soldado Luiz Gonzaga, que participou da Conjuração Baiana, para vocês terem uma noção. Daí a gente tem aqui um resuminho bem legal, que é uma comparação dessas duas aulas que a gente viu aqui, da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. Gente, conjuração significa o quê? Organização, tá? Trama contra alguma coisa. Então, eu vou conjurar, eu vou me organizar contra alguma coisa, tá bom? Então, a Conjuração Mineira, ela aconteceu em 1789, a Conjuração Baiana em 1798, então foi um tempinho depois da Mineira.
o objetivo fundamental da mineira era a independência nacional e também da Conjuração Baiana também queriam independência, né, da coroa portuguesa, eles não queriam mais fazer parte da coroa portuguesa, então nisso eles pareciam bastante. A influência externa foi, no caso da mineira, a independência dos Estados Unidos e a baiana, a Revolução Francesa. A influência ideológica, isso aí elas vão ter a mesma, né, que foi o iluminismo. A causa local. Então, em Minas Gerais, a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira vai ser a crise da mineração, do ouro. A falta do ouro e a constante cobrança de Portugal, né? E a Conjuração Baiana foi a crise do abastecimento. Tinha comida, gente. O povo foi brigar por causa de comida na Bahia, tá? Porque eles não tinham mais comida. Então, eles estavam revoltados com a coroa porque eles não tinham comida. E por isso que você vê que a causa da Bahia é muito mais popular, da classe mais pobre, enquanto a de Minas Gerais era dos donos das extrações de ouro, tá? A liderança ali, né, principalmente das elites, na Conjuração Mineira, e na Baiana, as camadas médias e populares. E as propostas sociais da Conjuração Mineira, elas eram mais moderadas, né? Já a Conjuração Baiana não, eles eram radicais. Inclusive, uma coisa que a mineira não pedia e a Conjuração colocou ali e pediu foi a abolição dos escravos, tá? Então a gente fez aí um resuminho, né, bem legal aí da Inconfidência ou Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, e eu vou encerrar a minha aula por aqui. Bons estudos!